Oi, eu sou a Laura Sete e eu viajo pelos 7 cantos do mundo. Neste podcast, eu compartilho histórias de viagem, reflexões aleatórias, aprendizados, crônicas e devaneios de uma viajante que está sempre falando de algum lugar. Minha missão é ajudar mais pessoas a despertarem para sua verdadeira essência, a fim de viver uma vida mais autêntica. Vamos juntos? Eu nem sei mais se eu sei fazer isso. De gravar, assim, um episódio do podcast. Bem-vindos, então, ao primeiro episódio de 2025. Eu estou sempre falando de algum lugar, de algum dos 7 cantos do mundo. E hoje estou falando diretamente de Casa de Mames. Pois é, estou em Terra Brasilis, estou no Brasil. Eu precisei ficar um tempinho recolhida na caverna, processando um monte de coisa. E eu tinha que gravar esse episódio hoje. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Hoje é lua cheia em Leão, o melhor signo. O que acontece? Na lua cheia, aquilo que a gente plantou na última lua nova, daquele mesmo signo, é quando aquilo vem à luz, né? Aquilo vem à tona. Então a gente está falando de iluminar algo que a gente plantou 6 meses atrás, né? Então, lá na alunação de Leão, que aconteceu no início de agosto, que, sem coincidência nenhuma, no meu caso, é o meu aniversário. Então, assim, eu estava lá vivendo a finalização do meu ano de Working Holiday Visa na Austrália. 1000 emoções, 1000 confusões, 1000 dúvidas, né? Então, agora estou aqui na outra ponta, né, dessa questão, passados aí 6 meses. E hoje também completam 3 meses que eu voltei ao Brasil. Ai, Laura, você voltou de vez? Calma, vamos chegar lá. É a pergunta que eu mais tenho escutado. Onde você tá morando? Você voltou pro Brasil? E agora? Calma. Eu tenho processado essas e muitas outras questões nesses últimos tempos. E justamente por isso que eu precisei ficar mais reclusa, mais quietinha na minha caverninha, né? Eu preciso de um tempo para processar essas 1 milhão de coisas que passam por segundo na minha cabeça. E aí a gente precisa ficar um pouco mais quietinha, né? Saber interiorizar, assim, ficar mais introspectiva. Mas agora parece que eu já consegui organizar algumas ideias e eu senti que tinha que ser hoje de trazer essas reflexões aqui. Acho que é uma data simbólica, então. Lua cheia, de algo que começou lá no meu aniversário e no fim da Austrália, e 3 meses no Brasil, depois de quase 3 anos. Fazia quase 3 anos que eu não voltava pra cá. E aí, vocês podem imaginar, né? Mexeu bastante comigo, assim. Estou agora na metade, né, desse meu ano pessoal de número 9, né? Então, o ano 9 é um ano de finalização de ciclos, né, de revisão, de fechamentos. Então, vamos lá. O que estava acontecendo, então, no início desse período que está culminando agora, né, nesta lua cheia? Eu tinha acabado de fazer aniversário lá na Austrália, então a gente fez uma segunda relocation. Tem um outro episódio aqui só contando sobre relocation, o que é, como fazer, super legal, super indico. Então a gente fez uma segunda relocation e aí eu passei meu aniversário na estrada, no meio do nada entre New South Wales e Victoria. Aí a gente chegou em Melbourne e passamos nosso último mês de Austrália em Melbourne, onde tudo começou. E foi inclusive lá onde eu gravei um dos últimos episódios aqui, quando eu conto sobre, né, faço meio uma retrospectiva do 1 ano de Austrália e tal. E nesse momento, eu até falo nesse episódio, eu tava passando por um momento assim de muita confusão, de muitas dúvidas, de me sentir meio perdida, meio deslocada. Nossa, um incômodo muito grande, né? E esse incômodo veio me acompanhando nesses últimos 6 meses, né? Agora eu me dei conta que já faz todo esse tempo. E eu acredito que seja parte natural desse processo, né? De finalização de ciclos, de você fechar alguns capítulos que já não fazem mais sentido para dar lugar para outras coisas novas, né? Aquilo que eu chamo de equidise, né? Então, certamente, se você já não é tão novo por aqui, já me ouviu falando sobre isso, né? Daquele processo de você trocar de pele, né? De você tá crescendo, você tá em expansão de consciência, você tá se transformando e aí essa sua pele já não serve mais, né? Não te serve mais, então você precisa fazer esse processo de
soltar para que você possa crescer, possa evoluir, né, e criar uma nova pele mais viçosa, mais bonita, mais alinhada com aquela sua nova versão. E eu sou a rainha da transformação, né, gente? Tô sempre me transformando, me reinventando, né? Minha lua escorpião adora esses processos, né? Mas eu acho que é bastante da manifestadora, né? De sempre estar iniciando algo, iniciando. Da Austrália eu fui para o Japão, como vocês já sabem. Do Japão fui para os Estados Unidos, como vocês também já sabem. Fui conhecer minha sobrinha linda, maravilhosa, fofíssima. E fiz alguns pet sittings também nos Estados Unidos, em Los Angeles e em New Jersey, porque eu queria conhecer Nova York, então minha base ficou ali em New Jersey. A última vez que eu gravei foi lá, inclusive, em um dos subúrbios que eu fiquei em New Jersey, quando eu falei de desenho humano. Temos coisas para falar sobre isso também. Mas voltando à reflexão do ano 9, eu fiz um exercício. Quando eu tava no avião voltando do Uluru, né? Eu fui pro Outback, foi minha última viagem na Austrália, eu me dei de presente de aniversário, então na metade de agosto eu fui sozinha. E foi uma viagem apenas incrível, foi muito reconectante, assim, sabe? Pra eu voltar muito pro meu ser, assim, pro meu centro. E, nossa, eu amo o deserto, eu amo esses lugares, assim, muito ermos, sabe? Na natureza, assim, porque te conecta com um algo além, assim, sabe? Com essa sua versão mais elevada, mais espiritual, mais verdadeira. Enfim, foi muito mágica essa viagem. E aí, voltando, né, no avião, eu comecei a fazer uma reflexão. Eu peguei ano a ano, eu dei um Google, porque eu não entendo tanto de numerologia, então eu dei um Google no que significa cada ano, né, pessoal, o ano 1, 2, 3 até o 9. E eu fui correlacionando aos meus anos pessoais, né? Então, sabendo que eu tô no ano 9, eu fui indo pra trás, e aí eu fui anotando. No ano 9 que eu estou, né? Na verdade, estava começando, mas enfim. No ano 8, o que aconteceu? No ano 7, o que significa? O que aconteceu? E fui fazendo isso até o ano 1. E o ano 1 é um ano de inícios, né? Novos inícios, né? De construir uma nova, sei lá, na minha metáfora aqui da Equidiz, né? Seria você dar início, né? A essa nova pele, né? Esse novo formato seu depois de ter soltado uma pele antiga, digamos assim. É assim que eu interpreto. E aí, qual não foi a minha surpresa ao perceber que o meu último ano 1 foi justamente quando eu tinha decidido pedir as contas no Brasil e me mandei para a Dinamarca. A essa altura, vocês também já sabem que a Dinamarca não esteve sempre nos meus planos, não foi algo que eu super planejei. A minha ideia inicial era viajar o mundo, era tirar um ano sabático, ou 2, ou sei lá quanto tempo desse. Era aquela ideia de mochilar, né? Mas o que importa aqui é a simbologia do movimento, né? Do sair de uma situação antiga, de uma persona antiga, de uma pele antiga, que já não me cabia, e dar o start em algo completamente novo, num capítulo, né? Num novo período que agora estou vendo, relacionando, né? Ligando os pontinhos, aí eu tô vendo esse período de 8, 9 anos, né? Então é muito louco, assim, minha cabeça explodiu algumas vezes, porque eu fui fazendo isso ano a ano, né? Como eu falei, e eu fui vendo assim, meu Deus, gente, é muito louco como a coisa encaixa, sabe? Como encaixa. Então, esse meu ano 1, né? Então, eu faço aniversário em agosto, então começou em agosto de 2016 e foi nesse ano que eu pedi demissão, quer dizer, eu já tinha pedido demissão, mas foi o momento, o mês que eu realmente saí do meu trabalho, dei tchau pro CLT e abracei o novo, completamente desconhecido, completamente no escuro, né? Aquele salto no escuro e confiando que eu tava seguindo o meu caminho, né? Foi super na intuição, eu que sou totalmente intuitiva, né? Eu, mesmo muito tempo antes de conhecer desenho humano ou qualquer coisa disso, eu, olhando pra trás, eu percebo, nossa, eu sempre fui muito intuitiva. Eu dizia que era o coração, né? Ah, eu ajo muito com o coração, essa coisa bem leonina, né? Eu ajo com o coração, não com a razão. Mas é muito intuição, assim, né? Sempre que eu segui minha intuição, as coisas foram muito fluídas e me levaram sempre para um caminho
bom, né, assim, de descoberta, de crescimento, né, em vários sentidos. Então, muito louco, né? Ano 1, aqui minha colinha do Google. Início de um novo ciclo, ano de ação, determinação, novos empreendimentos, direcionar a energia para alcançar metas e sonhos de longo prazo. Então, que louco, né? Bem nesse ano aí, então, de agosto de 2016 para agosto de 2017, foi esse ano, então, de começar um plano novo. E eu tô, né, meio que vivendo os efeitos disso até agora, né? Isso aconteceu logo depois do meu retorno de Saturno, né? Que é aquele momento por volta dos 29 anos, e foi justamente, né? Foi exatamente essa idade que eu fiz nessa época. Normalmente é essa época que você questiona o que eu tô fazendo na minha vida, tô indo pelo caminho certo, acho que isso aqui não faz sentido, eu vou recalcular a rota, né? É uma época da vida muito comum de você levantar esses questionamentos, né? E de repente mudar realmente o rumo de tudo. E foi isso que aconteceu. E então, assim, eu só agora que eu voltei ao Brasil, que eu voltei para as minhas origens, né? Me reconectei com o lugar de onde eu vim, com a minha família, é, meu quarto, esse quarto, né? Enfim, as minhas coisinhas. É meio que tô, uau, ligando todos os pontos e falando, meu Deus, como tá tudo relacionado. E eu ainda tô vivendo o fim desse ciclo de quase 9 anos, né? Muito louco, assim, mais explosão de cabeça, assim. Porque eu sinto que eu ainda tô carregando sentimentos, assim, não sei se é mal resolvidos, mas que eu ainda preciso finalizar de vez algumas questões, né? Então, por exemplo, a culpa que eu senti por muitos anos de não ter realizado naquele momento essa tão sonhada viagem de volta ao mundo, né? E de ter decidido ir morar na Dinamarca com o meu companheiro do momento, né? Assim, isso me assombrou por muito tempo. Eu já falei sobre isso em várias ocasiões, né? O quanto isso foi difícil, o quanto eu me desconectei de mim, o que me levou até a uma depressão profunda, né? Uma desconexão total de mim, comigo, da minha essência, de quem eu sou, né? Eu dissociei, assim. Eu perdi completamente essa ânima, né? Essa pulsão de vida. Eu tinha pulsão de morte, né? Eu tava completamente apagada, sem vida, a ponto de eu não me reconhecer no espelho, né? E isso é muito, muito doloroso. Eu sinto que esses sentimentos, né? Esses momentos muito difíceis que eu passei emocionalmente, eu achei que eu já tava super, ultra, mega bem resolvida, mas de alguma forma isso tem voltado, sabe? No sentido de que eu falo, putz, eu já tô numa idade, numa fase da vida que eu já tô um pouco mais querendo um pouco mais de estabilidade, querendo um pouco mais de zona de conforto no sentido de ter algo um pouco menos desconfortável, entende? Não é ficar na zona de conforto. Acho que vocês entenderam, né? No sentido de, poxa, ter uma casa que é minha, ter a minha cama, sabe? Ter os meus gatinhos e essas coisas assim, né? Sair um pouco dessa vida louca de nômade de, cada hora tá num canto e tal. Pode ser o meu signo regente deste ano que é Virgem? Pode. Eu tô sentindo bastante a energia dele me cobrando para cuidar da saúde, para ter um pouco mais de rotina, alimentação, né? Tanto que eu cheguei no Brasil, já fui passar com a minha amiga médica Zaza, maravilhosa, né, que faz essa parte de medicina, como é que chama? Integrativa, medicina de precisão, né, que olha para você como um todo, leva em conta todo o seu histórico, toda a sua parte psicológica, e também vai ver, assim, realmente os seus níveis, né, hormonais e de vitaminas e minerais, etc., para ver realmente como é que tá esse funcionamento do seu metabolismo, etc. Então, assim, eu tô realmente sentindo esse chamado de algo mais, sei lá, estável, a palavra, talvez? Então, eu ainda tô, né, entendendo. Poxa, será que é
coisa temporária, essa questão do elemento virgem, né? Essa energia virginiana que tá em mim nesse momento, que pra mim é até um pouco desconfortável e tal. Ou será que é algo da idade mesmo? Sei lá, ou mudei, né? De repente é parte da minha nova versão que vem aí, né? Daqui a pouco, né? No meu novo ano 1, em agosto de 2025, não sei. O ponto é, né? Comecei a sentir esse chamado, assim, né? Só que junto com esse chamado de, quem sabe aquietar em algum canto, vamos escolher um lugar, seja no Brasil, seja na Europa, enfim, pra sossegar a periquita e de repente, né, ter uma casinha, ter um lugarzinho assim e tal. Mas aí, o que me vem martelando? Mas Laura, você ainda não conheceu todos os lugares que você quer conhecer. Como você vai focar nisso, de ter uma casa, etc, etc, se você ainda quer viajar muito, assim, né, de maneira livre e tal? Como não faz sentido você manter uma casa fixa se você não vai estar nela e blá blá blá, né? Muito blá 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 mental. Então, esse tipo de conversa que tem acontecido dentro da minha mente nos últimos tempos. E aí, por isso que eu digo, né, que traz essas questões lá daquela época, da culpa, do tipo, mas por que que eu não fiz isso naquela época? Era pra eu ter feito nos meus 20 e tantos anos, no máximo início dos 30, porque agora eu já tô velha, fazendo aspas aqui com a mão, né? Tipo, não que eu me considere velha, mas é aquilo que eu falei, né? Eu já tenho mais uma. Ai, eu não tô topando qualquer perrengue, sabe? Eu não tô topando mais qualquer plano, assim, completamente louco. Eu tô mais assim, a gente vai ficando mais chata, né? Vai ficando mais exigente. Então, esse negócio do timing pegou muito pra mim, sabe? Então, foi aí que eu percebi, ixi, eu ainda preciso, não sei, me perdoar, talvez, ainda, né? Por aquilo que aconteceu já quase 9 anos atrás, né? Me perdoar, aceitar, ressignificar, né? É, tudo acontece por um motivo. Eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi nesses anos, inclusive no período que eu estava não viajando o mundo como mochileira, como eu imaginei, porque eu cresci num nível, assim, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, que não está nos gibis, sabe? Então, ter vivido esse momento de depressão, ter vivido fora, ter vivido num país desafiador como é a Dinamarca, né? Quem mora num país assim de clima, cultura, idioma muito diferente, sabe que nem tudo são flores, né? Então, assim, me ensinou muito, muito. Me botou em contato com muitas questões, né? E sombras e questões internas difíceis que cedo ou tarde eu ia precisar olhar. E eu sou muito grata que elas tenham realmente aparecido, porque eu não teria provavelmente a maturidade emocional, a paz de espírito que eu tenho hoje se não fosse por esses momentos muito difíceis que eu passei. Eu tive um insight esses dias interessante analisando essa situação do ponto de vista do desenho humano. Se você não faz ideia do que seja, volta aí um episódio, porque no último episódio aqui do podcast eu expliquei o que é o desenho humano, tá? O que é esse tal de desenho humano. Mas o ponto aqui, em particular, é sobre o centro G. O centro G é esse losango que tá aí no meio do seu desenho. Eu vou ver se eu consigo botar aqui pra vocês, aqui no vídeo, pra vocês verem qual é, tá? Então, o centro G, ele é esse centro que ele é o monopólio magnético do nosso corpo energético. É ali que tá, assim, a gente entende que tá a nossa alma, né? Que tá conectado com esse amor divino, esse amor universal, esse amor, né, enfim, que tá em tudo. É o nosso centro que atrai tudo pra nossa vida, né? É o centro do amor próprio, da identidade, da direção na vida, de saber quem sou eu, pra onde eu estou indo, né? E eu tenho esse centro definido. Definido quer dizer que ele tá pintado com cor, tá? Então, se você tiver aí com o seu desenho na mão e quiser olhar, veja, se ele estiver pintado, quer dizer que ele é definido. Se ele tá em branco, quer dizer que ele é aberto, tá? Só pra gente alinhar aqui as linguagens, tá? Então tá. Um centro G definido, como é o meu caso, a gente sabe muito bem quem a gente é e para onde a gente está indo. A gente tem essa identidade mais fixa, sabe? A gente não se molda muito ao ambiente. Então, assim, eu sempre serei mais ou menos dessa forma, né? Independentemente dos ambientes, né?
pelos quais eu circulo, as pessoas com quem eu convivo, né? Então, olhando em retrospecto, é verdade mesmo pra mim, né? Eu sempre tive uma identidade muito fixa, né? No sentido de que eu não sou facilmente influenciada pelo meio, né? Pelos outros. Naquele momento, então, de 9 anos atrás, que eu estava ali me preparando pra viajar o mundo e não sei o que lá, e não sei o que lá. Então, ou seja, uma visão muito clara de pra onde estou indo, minha direção na vida, quem sou eu, né? Viajante, mochileiro, quero viajar o mundo, nananã. E naquele momento, meu parceiro de então, que hoje sei, na época eu não sabia, tem o centro G totalmente aberto, indefinido, senso de identidade que pode variar, que não é totalmente fixo. Ele decidiu ir para Dinamarca e ele me chamou. E eu disse que sim, mas isso me levou a me desviar da minha rota original. Então, um G definido, que sabe muito bem para onde tem que ir, mudou de direção. E isso, quando um G definido vai num caminho diferente do que é o seu caminho, que ele sabe que é o seu caminho, dá muito, muito ruim. Então, quando eu li isso, nem lembro onde que eu li isso agora, eu falei, meu Deus do céu, é verdade esse bilhete, viu? Eu assino embaixo. E isso foi uma puta de uma lição pra mim, sabe? De como eu preciso realmente seguir o meu caminho, entendeu? Que eu sei que é o certo pra mim, que eu sei aonde esse meu coração, né, tá me levando, né? Porque o centro G nada mais é do que a divisão, né, do chakra do coração, né? Ele se divide em centro G e centro do ego ou coração. Então, querendo ou não, é o nosso coração, né? Então, eu aprendi muito, muito, assim. Foi um belo um tapa na cara, assim, de, ó, minha filha, viu? Né? Pra você, se você sabe quem você é e para onde você vai. Então, apenas siga isso. Eu acho incrível que o desenho humano ele sempre vai te dar um recurso a mais, uma resposta a mais, ele sempre vai trazer alguma conexão, sabe? A mais um insight, assim, é muito louco. Parece que quanto mais você estuda, mais coisa ele te dá. Parece que é infinito. Então é muito legal, assim, fazer essa autoanálise, né? Do presente, mas também principalmente acho que em retrospecto, das vezes que você seguiu a sua autoridade, a sua estratégia e como as coisas se desenrolaram, e as vezes que você não seguiu, né? E o que aconteceu a partir disso. É muito louco, assim. E é muito legal porque o desenho humano, ele não é nada de, assim, né? Não sei quão familiarizado você é, mas não tem nada a ver com crença, com algum tipo de religião, nada disso. Ele é um sistema bem prático mesmo, assim, é bem técnico, sabe? Então é como se fosse mesmo um manual de instruções mesmo, tipo, ó, tá aqui o seu projeto, tá? O seu funcionamento energético, né? O seu mapa da tua alma aí, tá? Um mapa quântico. Então, experimenta, né? Experimenta. Eu fico encafifada com pessoas assim que são meio, sei lá, avessas, sabe? Ao autoconhecimento e, sei lá, eu não consigo entender, é isso. Vai além da minha compreensão, assim. Eu não sei se é porque eu sou extremamente curiosa, buscadora, né? Tô sempre querendo buscar mais, sabe? Ir além, minha melhor versão. Poxa, se eu tô com um incômodo X aqui, eu quero superar esse incômodo, né? E chegar num lugar de paz de espírito, num lugar de alegria, né? Enfim, eu não sei se eu sou muito otimista, né? Ou se eu tenho essa curiosidade incansável. Mas se me falam que tem uma ferramenta, algo que melhora a vida, que as coisas fluem mais, que eu fico mais alegre, mais leve, mais feliz, mais próspera, mais tudo, tipo assim, em que mundo eu não falaria, sabe, sim, pra pelo menos conhecer, pra pelo menos ouvir, tipo, deixa eu ver o que essa pessoa tem pra me falar. Enfim, cada um com o seu cada um, né? Eu não entendo essas pessoas, mas cada um é cada um. Bom, então, 3 meses no Brasil, depois de quase 3 anos sem voltar. E aí essas reflexões todas começaram a voltar com tudo, né? E aí eu fui juntando esses pontos de, meu Deus, olha só como tudo agora se conecta, tudo faz sentido, né? E tipo assim, eu voltei onde tudo começou. E querendo ou não, tecnicamente, eu dei uma volta ao mundo, né? Porque a minha ideia era o quê? Dar uma volta ao mundo, certo? Tecnicamente eu dei. Porque tudo começou aqui. Afinal, sou daqui, certo? Então, a última vez que eu estive aqui, fevereiro de 2022. Aí, voltei pra Dinamarca, né? Que eu estava morando lá na época. De lá, fui pra Itália, Dinamarca, Austrália.
Austrália, Japão, Japão, Estados Unidos, Brasil. Se você tá aí afiado em geografia, lembra que o mundo é redondo, né? Não é plano. Então eu realmente, tecnicamente, dei uma volta ao mundo. Ah, totalmente diferente do que eu imaginei, né? Totalmente diferente, mas quem sou eu pra falar qualquer coisa, né? No sentido de não ser grata, pelo amor de Deus. Então, tá aí, Laura, pronto. Tecnicamente, você cumpriu teu objetivo, né? Tua missão de dar a volta ao mundo. Mas então, estar aqui esse período, né, no Brasil, e eu fiquei bastante tempo bem, assim, antissocial, bem na caverna mesmo. Eu tava precisando disso. Inclusive, amigos do Brasil, se vocês me escutam, peço perdão por também não ter procurado muita gente. Eu sou estranha nesse ponto. Eu sou uma pessoa altamente antissocial com skills sociais. Entende o que eu quero dizer? Eu sou altamente introvertida com grande capacidade de extroversão. Então, se precisar conversar, ir lá falar, interagir, eu faço isso, ó, divinamente. Mas isso me drena. Então, eu sou uma pessoa que fica completamente feliz e bem sozinha, assim, na minha bolha, na minha própria energia. O que, né, é bom até um certo ponto, né? Porque afinal, continuo sendo um ser humano e nós seres humanos somos seres sociáveis, né? Então também tem um limite do saudável, mas de uma forma geral eu sou bastante introvertida. Tenho ficado introspectiva nesses últimos tempos, estava precisando disso. E eu percebi, assim, cada vez mais, né? Isso tem se provado pra mim. De novo, não sei se é coisa da idade, sei lá. Só sei que agora, cada vez que eu saio pra algum lugar que tem muita interação, não tô nem falando de balada, festa, tá? Tô falando de, assim, de estar num ambiente com muitas pessoas. A minha energia, nossa, eu me dreno de uma forma que depois eu preciso de vários dias sozinha, sem ninguém querendo falar comigo, pra eu meio que voltar pro meu centro, sabe? Ainda mais se envolve, né? Aí sim, um contexto de festa, música, bebida. Nossa, o álcool, gente, o álcool pra mim já tá fazendo assim. Faz tempo que eu diminuí radicalmente, mas até aquela cervejinha social, aquele vinhozinho social, eu também já tô assim cortando porque eu percebi como baixa a minha energia, como energia e vibração também, sabe? Energia no sentido de ter energia para fazer as coisas e vibração também. Eu fico nhaquenta, eu fico assim, então, nossa, o álcool pra mim, gosto, mas meu corpo tá assim, ó, tá falando no more, meu corpo tá realmente rejeitando, sabe? E aí essa questão, né, de estar num ambiente de muita extroversão, de estar muito pra fora, pra fora, pra fora, mesmo no momento correto do ciclo, né? Então, tô ali na fase folicular, na fase da ovulação, que a gente tá num momento mais extrovertida, mais pra fora, mesmo assim eu me dreno. Então, mais aí uma autoobservação, né, interessante. E eu, desde que eu voltei, né, que foi então 12 de novembro que eu cheguei, eu voltei muito a focar na minha saúde como um todo, tá? Não somente parte espiritual, né, que é o que eu venho buscando muito nos últimos tempos, coisa psicológica, mas principalmente física, porque engraçado, né? Eu percebi que nos últimos anos, esse tempo de busca de autoconhecimento, de fazer várias terapias, eu percebi que eu fiquei muito no sutil, muito nessa coisa da cura, de entrar em contato com as minhas sombras, com as minhas feridas emocionais, e vou trabalhar isso aí, né? Fiz várias terapias e técnicas, né, ferramentas de autoconhecimento que eu já citei para vocês em outros momentos também, né, de Theta Healing, a Breathwork, a meditação, a ayahuasca, enfim, vários tipos de terapias holísticas. E só que eu percebi que eu tava o tempo todo, assim, até então, né, muito no sutil, muito aqui, ó. E o corpo, essa parte do aterrar, do realizar, sabe? Eu meio que negligenciei. E aí eu tô nesse momento agora de, opa, vamos aterrar, vamos trazer pro corpo, né? Energia de virgem, talvez, pode ser. Mas é muito importante, né? Como, assim, não tem como você chegar num nível, né, de saúde mental e a questão de, quero me sentir plena, em paz e atrair prosperidade, realizar meus sonhos, né? Tudo isso se você não tá trazendo o seu corpo junto, né? Então, parece meio óbvio, mas assim, pra mim naquele momento não estava sendo óbvio, né?
Então eu comecei a trazer muita atenção pro meu corpo. E aí eu comentei, né? Fiz exames médicos, vi que eu tava com níveis baixos de ferro, algumas vitaminas do complexo B e hormônios da tireoide também meio cagado. Então, assim, agora eu tô fazendo uma suplementação, tô treinando direitinho. Eu li um livro que eu falei dele no Instagram outro dia, que se chama A Revolução da Glicose. Gente, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma depois de ler este livro, tá? E aí eu segui a dona do livro no Instagram, Glucose Goddess. Sigam ela, mas leiam o livro, melhor, leia o livro. Ele é super fácil de ler, gostosinho e assim, revoluciona realmente a sua cabeça e sua vida. Você nunca mais vai querer comer açúcar na sua vida e você vai mudar a forma que você se alimenta e você vai ver. Eu já tô sentindo assim uma diferença muito grande nos meus níveis de energia, na questão de claridade mental, sabe? Quando a cabeça, sabe aquela névoa mental? Indo embora, humor, sono, enfim, várias coisas, né? Então, assim, é tudo uma somatória, né? A alimentação mais consciente, a suplementação do que estava em falta ou em baixa no meu organismo, o exercício físico focado, regrado, né? A ausência de coisas, outras toxinas, né? Como álcool e enfim. E tá mais na minha própria energia. Enfim, tudo isso, assim, nesses últimos 3 meses foram uma coisa, assim, complementando a outra, né? E aí me trouxe de volta pra essa coisa do corpo. Eu voltei a meditar também, que fazia tempo que eu não meditava, e eu falei, meu Deus, como eu estava em falta comigo mesma, né? Então, uma coisa, não adianta ficar só no sutil, só no vamos falar de cura, vamos falar de não sei o que, das nossas questões, se a gente não tá cuidando do corpo. E não adianta só cuidar do corpo, ficar na noia de dieta, de não sei o que, nananã, se você não está trabalhando o sutil, né? Então, uma coisa puxa a outra, tanto pro mais quanto pro menos. Eu estou comprometida a ir para o mais. E aí, nessa onda aí de quero me reencontrar, quero me reconectar comigo mesma e não sei o que lá, eu fui parar em dezembro, então fazia 3 semanas que eu tinha chegado no Brasil, eu fui parar num evento em Floripa, da Ana Lisboa. Se você não segue essa mulher ainda, vai lá seguir ela, tá? Ela fala de terapia sistêmica, constelação familiar, feminino moderno e tantas outras coisas. E foi, assim, um evento completamente mind-blowing. E me fez ver que realmente esse caminho das terapias, do autoconhecimento, que tá muito alinhado realmente com o meu propósito. E essa também foi uma outra questão que eu vim também processando nesses últimos meses, vários meses, que é assim, afinal, eu devo continuar falando de viagens, etc, ou eu devo assim virar totalmente pro autoconhecimento e terapias? Aí no começo eu fiquei meio em conflito, assim, eu fiquei até meio triste, porque eu falei, nossa, mas eu não tô mais sentindo tanta vontade de falar sobre, né, de produzir conteúdos específicos de viagem, mas ao mesmo tempo eu não quero abandonar isso é muito eu, né? E aí, depois de muitos olhares pra dentro, eu percebi, não, nenhum nem outro, caminho no meio, né? Então eu sou essas duas coisas. Eu sou essa Laura viajante, que adora natureza, adora aventura, e adora morar fora e conhecer o novo, blá blá blá. E eu também sou essa Laura que ama falar de processos de cura, de autoconhecimento, né? Toda essa parte de terapeutizar tudo, né? E aí, o que aconteceu? Que eu me inscrevi no curso de formação de constelação familiar da Ana Lisboa. E eu vou fazer agora durante o ano de 2025, começando em março, até outubro, novembro. Então, vou realmente virar terapeuta, né? Vou poder dizer, assim, que sim, agora eu sou terapeuta. Eu já me conecto muito com esses assuntos há muito tempo, né? De estudar meio que por conta própria, né? Eu já fui constelada 2 vezes e foi a terapia que mais transformou a minha vida, assim. Gente, é coisa de 10 anos de terapia em uma sessão, sem brincadeira, real, assim. Foi na constelação que eu consegui olhar profundamente e com compaixão e com amorosidade para questões da minha criança que eu tinha com relação a pai, com relação a mãe, que, né, são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? São as nossas primeiras referências. Então, assim, foi
extremamente transformador, muito potente mesmo. Enfim, eu senti que eu tinha que trazer isso, né, pro meu trabalho, né, esse conhecimento para aquilo que eu vou fazer. E aí, junto com isso, nesse meu período, assim, que eu cheguei aqui, né, e aí eu pude finalmente, descansar, tipo, agora vou ficar um tempo aqui só existindo, né, sem precisar pensar onde que eu vou dormir, onde que eu vou comer, sabe aquela coisa do viajante, né, nômade, que tá sempre, tem que tomar decisão o tempo todo, isso é super estressante pra mim, né, super me drena, assim. Então, quando eu consegui relaxar, eu falei, pronto, agora eu vou ficar aqui só existindo. O que aconteceu? Quando uma manifestadora está no seu ciclo de descanso, se permitindo descansar, é aí que vem um novo pulso criativo, né? As chamadas Creative Urges. E aí eu tive uma Creative Urge, um pulso criativo, de fazer um workshop justamente de desenho humano e misturar com o tema da autenticidade, de você viver uma vida autêntica, de você ter coragem de sair da bolha, de buscar o que faz sentido pra você, né? Então, contando minha história e trazendo o conhecimento do desenho humano para que você também possa se descobrir, né? Entender em você como que funciona a sua energia, como que você foi desenhado para atuar no mundo, né? Quais são seus dons e talentos, e para que você também saia, né, da merda quentinha, como eu falo, e passe a viver uma linha, e passe a viver uma vida mais alinhada, né? Então, me veio assim, e gente, a Creative Urge do manifestador cai como um raio na cabeça. Pá! Eu lembro que eu tava caminhando na esteira inclinada lá, com a língua de fora, do nada me veio, assim, como um raio na cabeça, tipo, eu tive um download do negócio todo, assim, na minha cabeça. Aí, quando acontece isso, a gente entra no modo crazy, assim, virada no giraia, vem uma energia surreal, não sei da onde, pra realizar aquilo, né? Pra iniciar aquela ideia, aquele pulso criativo. E foi o que aconteceu. Então, assim, além da questão, né, além de eu estar processando tudo que estava acontecendo nesses últimos 9 anos, como eu já falei, eu sentei a bunda na cadeira e estava trabalhando para criar esse workshop, que eu criei assim, do absoluto nada. Eu tive a ajuda de algumas mulheres incríveis, né, que sou muito grata a elas também por essa ajuda, porque não é porque nós somos seres altamente independentes e queremos fazer as coisas do nosso jeito que a gente não tem que ter ajuda, né? Então, sim, manifestadores precisam muito ter ajuda. Seres não sacrais, de uma forma geral, né? Mas enfim, sou muito grata pela ajuda das meninas que me ajudaram e este projeto nasceu. E eu fiquei imensamente feliz e grata e orgulhosa de mim, porque eu que tô desde lá de 2021, desde lá do meio da pandemia, ensaiando trazer algum projeto pro digital nesse sentido, sabe? De ser algo mais one-on-one, algo mais... one-on-one não, né? Mas no sentido de eu estar nessa posição, sabe? Nesse lugar de facilitadora, professora, mentora, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que eu não eu travava, toda vez que eu ia lançar alguma coisa eu travava, amarelava, né? Então era muito essa coisa de eu ainda me ver muito como pequena, como criança, como não merecedora, né? Como não ter essa maturidade mesmo de ir lá e falar, eu sou grande, né? O suficiente para trazer isso aqui para o mundo e ajudar pessoas nesse assunto aqui, né? Então, eu tenho certeza que esse movimento de voltar a entrar em contato com as terapias, né, com a constelação, me fez entender esse meu lugar, né, me fez eu... E também o fato de eu voltar para casa, né, que tipo, eu tô passando tempo na casa da minha mãe, e isso traz muitas nós, né, porque a gente meio que volta a ser criança, assim, né, a gente volta a se colocar naquele lugar, tudo inconsciente, óbvio, né, mas a gente volta a se colocar naquele lugar de criança, de tipo, eu sou pequenininha, eu tô aqui pra receber, sou filhinha da mamãe, né? Aquela coisa de não ir pro mundo, né? De você não se bancar, né? Então é muito doido, assim, é como entender como essas coisas acontecem, né? Dentro da gente, essas dinâmicas, né? E o quão importante é a gente olhar para isso e a gente entender essas relações com pai e mãe, entender as feridas da nossa criança, né? Então eu percebi o como eu, ao me lançar em algo, como vinha à tona as minhas feridas de rejeição, feridas de humilhação, né?
E assim, eu de certa forma ainda me colocava com um certo medo, medo não, quer dizer, medo sim também, mas assim, uma certa expectativa de ser amada, né? E então isso quer dizer, eu precisava ainda de, né, fazer um trabalho interno ali para eu me acolher, né? Eu sou responsável por tomar meu pai e minha mãe e me dar esse amor, né? E não esperar isso do outro, né? Do externo, muito menos do trabalho, né? Ou seja, no trabalho você tá ali para servir, né? Para ser respeitada, para entregar ali os seus dons e talentos para o mundo, né? E ser bem remunerada por isso, né? Então, você conseguir entender, né, tudo isso, integrar isso, internalizar e se colocar ali no mundo para ser vista nesse lugar, meu amigo, minha amiga, isso requer muito trabalho interno, tá? Então, quando você vê a galera do marketing digital aí falando, vai lá, cria um cursinho e vende, tipo, vai lá, faz então pra você ver. Uhum. Tô falando de um curso bom, né? Uma coisa realmente com qualidade, com entrega. Não tô falando de qualquer porcaria aí que vendem hoje em dia, que você até conteúdo copia e cola, né? Pra você vender qualquer porcaria, enfim. Mas assim, requer muito esse processo e é complexo e é doloroso e é necessário, né? Porque eu vim ao mundo para viver uma vida épica e mereço muitas coisas boas, né? Então, assim, só o fato de eu falar isso em voz alta e externalizar isso já é tipo assim, uau, uma vitória, né? Da gente reconhecer o nosso valor, da gente entender o nosso merecimento e se colocar no mundo como adulta, né? Com essa postura de adulta. Então, ó, palmas pra mim, viu? Sinceramente, não é por nada não, mas eu sinto que eu tô indo pelo caminho certo. Então lancei meu workshop chamado Authentic, né? Autêntica. Essa é a palavra que mais veio assim nos últimos tempos pra mim, tipo, viver uma vida autêntica, ser autêntica, autenticidade, né? Um dos meus principais valores, né? Autenticidade. Então, não tinha como ter outro nome. E porque é inglês? Sei lá, pra ficar chique. Sei lá por quê, porque veio assim. E eu iniciei então esse pulso criativo e deu bom. Eu ainda estou, na verdade, né, ainda não terminei as entregas da Authentic, então foram 2 encontros ao vivo com as meninas pra gente estudar o mapa de desenho humano delas, né? Então eu fiz uma espécie de aula expositiva junto com trocas, né, interações, tal. Foi muito bacana. E eu ainda tenho algumas aulas extras bônus que eu ainda vou entregar. Mas o core, né, o grosso do conteúdo já foi e foi muito legal, foi muito, muito bacana. E eu fico cada vez mais maravilhada, porque uma coisa é eu ver, né, o meu desenho e falar, nossa, é verdade isso, tal. Mas é quando eu vejo as outras pessoas que são de tipos diferentes, tem, né, obviamente cada um vai ter o seu desenho único, seu projeto de alma único. Quando eu vejo as outras pessoas se identificando com aquilo e falando, meu Deus, é isso mesmo? Ou então, nossa, eu a vida inteira fiz diferente, eu sempre me senti mal, me ferrei por isso, sei lá, tô sem energia pra nada. Aí, tipo, você vê que aquilo faz sentido para as outras pessoas e elas te trazem exemplo da vida delas, de como aquilo ressoa, né? É muito legal, é muito mágico e eu fico assim, incrivelmente feliz, extremamente feliz e me traz muita paz, né? O meu alinhamento de saber que realmente essa ferramenta é muito potente, assim, muito mesmo. Então, o que acontece? Ó, um puta spoiler aqui, hein? Porque as ferramentas que mais me transformaram na vida, de todas as várias que essa linha 3 aqui, exploradora, já testou, foram o desenho humano, no campo das ferramentas de autoconhecimento, e a constelação familiar, no campo das terapias. Então, adivinha o que eu vou fazer? Não falo mais nada. Claro, e de alguma forma o mundo das viagens vai estar embebido nisso aí tudo também, vai estar aí misturado, porque, né, afinal de contas, minha alma é uma alma viajante, né, uma alma exploradora, então não tem como, não tem como. E falando em alma exploradora viajante, o spoiler de hoje, que na verdade, se você me acompanha no Instagram, você já sabe, porque dessa vez eu inverti, dessa vez eu contei primeiro lá. Mas o Instagram não anda entregando muita coisa para os meus seguidores, né? Então, talvez você não tenha visto também. Mas eu já tenho minha próxima aventura marcada
e eu nem acredito. É um grande sonho, né? Então, desde que eu fiz minha cidadania italiana lá em 2022, eu decidi, né, que eu ia passar a viver meus sonhos, não postergar mais os meus sonhos, né? Então, a Austrália foi o primeiro deles, um ano na Austrália, uau. O Japão, eu achei que eu só ia conseguir realizar depois de muito tempo, né, mais velha, mas entrou logo pra lista também, maravilha. Então, esse ano eu vou realizar pelo menos 2, mas um deles já tem data. E eu vou fazer o trekking ao campo base do Everest. Sim, gente! Falar isso em voz alta ainda parece meio irreal, meio assustador. Eu quase consegui chegar ao final deste episódio sem este barulho maravilhoso de obra todo santo dia. Ah, que ódio. Que raiva, raiva. Ó, meu sinal de desalinhamento, raiva, eu sinto raiva, quero quebrar na cara dele, assim. Mas é isso, gente. Eu vou então, em abril, eu vou fazer o campo base do Everest e eu vou com a agência da Marina, Woman Fests, que eu conheci no Japão. E ela tem uma agência de expedições muito focada em mulheres, não somente, mas com muito foco em viagens em grupo para mulheres, né? A Durga Trips. Então, estou muito, muito feliz desse encontro que o universo me deu, né? Nos proporcionou esse encontro de alma. E vai ser uma viagem incrível, incrível, já sei. Porque, né, como eu sempre falo, o trekking, esse contato com a natureza, essas experiências imersivas, para mim são uma grande terapia, né? Uma grande meditação, uma coisa muito espiritual. Então, eu tô muito animada por essa realização, né? Essa imersão, justo nesse período também de finalização, né? Na segunda metade desse ano de número 9, né, de finalização de ciclos. E vamos ver, né, o que a vida me traz aí, que outros pulsos criativos eu terei, né, o que mais eu vou iniciar no mundo, e o que vem aí nesse próximo ano de número 1, né, depois de agosto, mas calma que até lá tem tempo ainda, tem 6 mesezinhos ainda aí, então até lá eu vou trazendo outros episódios e a gente vai conversando, vai trocando, tá bom? Um último ponto que o Brasil me trouxe e que também eu tô muito feliz, assim, de ter me reconectado com, é a dança. Eu, antes de me lançar no mundo das viagens e, né, sair do meu armário, falar que eu sou viajante, não sei o quê, eu fiquei muito fanática com a dança. Eu fiquei uns 4 anos fazendo aula de dança de salão. Na verdade, assim, eu já danço forró desde os 17, né? Mas eu nunca fiz aula de forró. Mas aí, aos 20 e tantos, eu entrei para uma escola de dança, eu cheguei a ser bolsista da escola. Então, outras danças, né? Principalmente samba de gafieira, samba rock. Ai, eu amo, 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 amo. Então, foi uma parte da minha vida, assim, foi um momento da minha vida no qual eu fui muito feliz. Ativa a minha criança, assim, minha criança fica muito feliz. Sabe, alegria me traz aquela, na vibração da alegria, que é uma das vibrações mais elevadas que existe, né? Não sei se você sabia, viu? Mas a alegria, ela tem uma frequência de vibração mais alta até do que o amor, tá? Então, assim, busque alegria. Sabe, alegria, coisa mais pura, inocente de criança. Então, a dança me traz isso. E eu tenho voltado a me reconectar, bem recentemente, tá? Porque só agora eu tô começando a sair da caverna. Eu tenho me reconectado com a dança e isso me deixa muito, muito feliz, assim. É uma coisa que me vibra minha alma, sabe? É uma coisa que faz minha alma sorrir, me reconecta com essa alegria mais pura. Então, isso ainda é meio recente, né? Esse reencontro com esse meu lado dançarino, mas é uma coisa que faz muito, muito bem. Faz muito bem pra minha alma. Ufa! Hablei. Nossa, como habla essa tica, hein? Pois é. Mas, gente, eu queria dizer, gravar esse episódio de hoje é não somente um marco, pelos motivos que eu já comentei, mas é também uma grande cura pra mim, porque essa garganta definida quer falar, ela precisa falar, né? Eu preciso informar, é a minha estratégia, né? O que quer que seja, eu preciso informar. Isso abre espaço, né? Alinha as coisas para que as coisas fluam para mim e para os outros, né? Então, é muito importante eu falar em voz alta, inclusive as coisas que eu estou sentindo, que estão acontecendo, os planos e tudo mais. Então, ter conseguido organizar essas ideias desses últimos tempos e ter falado verbalmente aqui com vocês também foi uma cura para mim,
Eu espero que algo disso tenha servido para alguém e eu agradeço muito pela escuta. E claro, se você sentir que chegou o seu momento de acessar esse mapa da sua alma, seu projeto quântico, entender como que você foi desenhada para atuar no mundo, para funcionar, como que funciona a sua energia e passar a viver uma vida muito mais alinhada, mais leve, mais feliz, com mais satisfação, mais paz, mais alegria e tudo isso, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá bom? Você pode agendar uma consulta 1 a 1 comigo, ou você pode entrar para Authentic, porque todo o conteúdo tá gravado, tá bom? Então a gente se fala e se ouve na próxima. Um beijo. Tchau.